Olá amigos, aqui quem está falando é o Leberson Farias Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria aí que está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Basta você entrar aqui no YouTube, que elencar uma série de vídeos eu explicando por que isso daí. O que eu vou falar, usar a teoria econômica quântica, que esse é o quarto ou quinto vídeo que eu estou explicando, que a teoria econômica quântica ela é tão poderosa que ela está explicando corretamente a origem do universo e todo o seu processo de expansão, contração, os fenômenos físicos, os fenômenos quânticos envolvidos no processo da origem do universo e sua expansão e contração. Então o que eu vou falar aqui é sobre a interação gravidade-antimatéria que está fortemente presente nesse gráfico aqui. Então vamos lá. Vou passar aqui para frente. Bom pessoal, então vamos lá fazer essa explicação. A teoria econômica quântica, ela é uma teoria econômica quântica, ela é uma teoria semiclássica, onde ela é clássica por causa do gráfico da força da gravidade, que é 1 sobre x ao quadrado, da força elétrica também, que é 1 sobre x ao quadrado, que são forças conservativas, são fenômenos clássicos. Mas quântico também, porque eu uso a luz laser, essa intensidade da luz laser, que está no centro desse gráfico, para explicar fenômenos, explicar a economia. E a luz laser, um laser é um fenômeno quântico, certo? Bom, então, o que eu já falei aqui, para a gente contextualizar, Nos vídeos anteriores eu já falei que está presente na teoria econômica quântica a energia de vácuo, o efeito Casimir, o princípio da incerteza de Heisenberg, que eu já mostrei aqui, as flutuações quânticas, e eu falei que a flutuação quântica ela está ligada porque a flutuação quântica ela é fruto de uma aleatoriedade, portanto, para você explicar essa flutuação quântica, você usa variável aleatória discreta, lançamento de dois dados, que é uma probabilidade, com a teoria probabilística, tá? Bom, só para contextualizar, isso está explicado nos vídeos anteriores que eu postei aqui no YouTube. Agora, o que eu vou falar nesse vídeo? É essa interação gravidade-antimatéria, a interação gravitacional da antimatéria. A interação gravitacional da antimatéria. Então, aonde está isso daí? Está presente nesse gráfico, que é o gráfico da força gravitacional, todas as informações da antimatéria. Porque esse gráfico é o quê? Da força gravitacional. Ele é tão poderoso que ele está guardando todas as informações da origem do universo, sua expansão, sua contração. E aí eu estou cruzando essa teoria econômica quântica com os resultados experimentais recentes lá do CERN, que é a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, aquele laboratório gigante que tem na Europa, mas os resultados estão encaixando perfeitamente com o gráfico da teoria econômica quântica, que é o quê? O gráfico da força gravitacional. Esse é o gráfico da força gravitacional. É ele que está guardando essas informações, mas eu estou revelando para vocês que essas informações, esses efeitos da antimatéria e da matéria está presente nele. Mas isso só está sendo possível porque eu desenvolvi a teoria econômica quântica. Eu estou revelando para o mundo como a economia funciona de verdade. Onde toda a estabilidade econômica do preço e da moeda, está justamente em alta inflação, que é uma baixa desinflação. E esses efeitos econômicos que estão aí tá encaixando perfeitamente com a teoria econômica quântica. Então a teoria econômica quântica, ela não só revela o segredo da economia, como está dentro dela a origem, a matemática, a geometria
da origem do universo e todo o seu processo de expansão, contração, a antimatéria, a matéria e tudo mais. Então, de um lado nós temos a deflação, que vai ser a antimatéria. E do outro lado nós temos a inflação, que vai ser o papel da matéria. Então o universo, eu já falei em vídeos anteriores, o universo está expandindo de forma desacelerada. Então a expansão é a matéria e ao mesmo tempo ele tem uma contração, que é a antimatéria, que faz o papel da deflação. E como que a gente vê isso daí? Porque esse gráfico, ele é experimental. Ele é uma teoria experimental. É o sinal aqui no centro do gráfico, é o sinal do corpo em queda livre. No centro desse gráfico tem um sinal do corpo em queda livre, proporção de Galileu. Mas aonde está esse sinal? Está dentro dessa própria equação matemática aqui, x ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado. O que é 1 ao quadrado? 1. O que é 2 ao quadrado? 4. Mais 4 é 1 mais 3. O que é 3 ao quadrado? 9. Mais 9 é 1 mais 3 mais 5. E, portanto, isso vai formando uma proporção de Galileu. Uma proporção de Galileu. Isso aqui. Então, é a teoria experimental. Então, essa própria teoria econômica quântica, ela já prova experimentalmente essa interação gravitacional da antimatéria. Por quê? Porque está dentro desse próprio gráfico da gravidade, da força da gravidade, os efeitos da antimatéria e da matéria. Ou seja, essa experiência lá no CERN recentemente, para medir a antimatéria. Entendeu? Porque daqui é experimental. Olha o sinal. Isso aqui também é experimental. Está encaixando perfeitamente. Eu estou confrontando a teoria econômica quântica, então está encaixando tudo. Entendeu? Então, esse que é o segredo. Eu estou falando especificamente nesse vídeo sobre a antimatéria e a gravidade. Então, o que é essa interação gravitacional da antimatéria? Vamos lá. Aqui que é importante. A antimatéria é considerada o gêmeo maligno da matéria, onde partícula subatômica possui uma antipartícula correspondente. Então ele fala, uma partícula subatômica tem a sua correspondente. Aonde está aqui no gráfico? Está aqui, ó. Aí você tem que ler os números inteiros, negativos e positivos. E matematicamente, os números negativos são menores do que o número positivo. Matematicamente, os números inteiros negativos são menores do que os números inteiros positivos. Por exemplo, menos 2 é menor do que 2. Então, é aqui que está a prova que existe na natureza menos antimatéria e mais matéria. Está aqui. Engraçado que eu vou falar da equação de Dirac. Aqui, ó, tá, olha o sinal da equação de Dirac, lá da teoria de Paul Dirac sobre a questão da partícula de partícula. Está aqui, ó, nessa função x ao quadrado. Continuando. Então, a teoria da relatividade geral proposta por Albert Einstein sugere que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Pela presença de massa. Eu estou usando aqui, ó, que é uma massa. Não? Presença de massa. Recentemente, experimentos realizados pelo grupo Alpha no CERN demonstraram que a antimatéria, especificamente os átomos de antihidrogênio, cai em direção à Terra da mesma forma que a matéria normal. Então olha aqui o sinal do corpo em queda livre. No centro do gráfico está provando isso experimentalmente. Porque na verdade o universo ele expande daqui para cá. Do estado zero, do estado parado para o estado movimentado, o estado dinâmico. Então é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só para você ver. Então, na verdade, se você olha de baixo para cima, você fala, peraí, mas a teoria do CERN está falando que o antihidrogênio faz é cair para a Terra. Daqui para cá. Bom, mas o universo está expandindo de baixo para cima, que é o movimento desacelerado. Então, se você olhar objetivamente nesse gráfico, você está vendo uma coisa que acontece
de cima, que cai de cima para baixo. Não é? Olhando no gráfico objetivamente, só que o universo está fazendo isso. O que importa é dizer que está confirmando a teoria, está confirmando a experiência do CERN. O gráfico da força gravitacional, esse gráfico da força gravitacional, ele está confirmando essa experiência do CERN na Suíça. Ele está guardando essas informações da história da matéria e da antimatéria. Então, continuando. Aí, ó, em 1928, o físico britânico Paul Dirac escreveu uma equação que combinava a teoria quântica e a relatividade especial para descrever o comportamento de um elétron movendo-se a uma velocidade relativística. A equação, aqui o detalhe, a equação que rendeu a Dirac o Prêmio Nobel de 1933 apresentava um problema. Assim como a equação x ao quadrado igual a 4, eu tirei essa informação lá do site do CERN, tá? Assim como a equação x ao quadrado igual a 4, pode ter duas soluções possíveis, menos 2 e 2. A equação de Dirac poderia ter duas soluções, uma para um elétron com energia positiva e a outra para um elétron com energia negativa. Mas a física clássica, o gráfico é clássico, o senso comum, ditava que a energia de uma partícula deve ser sempre um número positivo. Então, olha aqui, eu provo isso daqui. A carga positiva, as linhas de campo elétrico saem da carga positiva e vai para a carga negativa. Positivo e negativo. Só que esse campo elétrico dessas linhas de campo que saem de uma carga positiva, ele cai por qual equação? Também por uma equação x ao quadrado. Então o campo elétrico aqui é a carga positiva que está emitindo o campo elétrico, linha de campo elétrico. O campo elétrico dela nessa posição é 1 sobre x ao quadrado. Expliquei a teoria de Paul Dirac aqui agora. Só para você ver. Dirac interpretou a equação como significando que para cada partícula existe uma antipartícula correspondente. Justamente isso. Então a expansão, a matéria, é a inflação, é o universo expandindo. Mas você tem uma antimatéria que é a deflação, é o recuo, é a contração do universo. Então elas são correspondentes o tempo todo. Justamente aqui, ó, eu joguei valor negativo e positivo nessa função. Mas ela dá o mesmo resultado, que é a projeção deles aqui no centro. Mas, matematicamente, esse menos 2 ele é menor do que o 2. Beleza. Então isso está confirmando, que vai confirmar que existe menos antimatéria do que matéria. Por quê? Porque a antimatéria é o menos 2, que é menor do que o 2. É isso aqui que explica. Porque existe menos antimatéria do que matéria. Continuando. Então, Dirac é correspondente exatamente igual a partícula, mas com carga oposta. Por exemplo, para o elétron, deveria haver um antielétron, ou positron, idêntico em todos os aspectos, mas com carga elétrica positiva. É justamente o que eu estou falando do campo elétrico, porque o campo elétrico ele cai também por uma função 1 sobre x ao quadrado, em cima. Você viu? Explicando aqui. Essas descobertas abriu a possibilidade de galáxias e universos inteiros feitos de antimatéria. Então o que você vai ver que é a máxima do Leibniz, fundador do cálculo diferencial integral. Ele falava que para você ter um máximo de bem, você precisa um mínimo de mal. Então você precisa de um mínimo de mal para você ter um máximo de bem. O que é isso? O antagonismo. O mal é como faz o papel, a antimatéria é o mal e a matéria é o bem. É isso mesmo. Mas quando matéria e antimatéria entram em contato, eles se aniquilam. Então é justamente isso, porque você faz, é como você pega aqui, ó, menos 1 e 1. Então você projeta aqui, ó, antimatéria e matéria. Eu projeto eles aqui no centro. Quando eu projeto eles no centro, eles estão aqui dentro desse ponto. Então um está para baixo e o outro está para cima.
Ou seja, um é uma onda assim, a outra é a onda assim. O que faz? Quando você soma ele, o que acontece? Mata a onda, ou seja, eles se aniquilam. Justamente isso. Então, novamente, essa teoria da antimatéria, essa interação gravitacional da antimatéria, por quê? Porque esse é o gráfico da força gravitacional e está dentro desse gráfico o conceito de antimatéria, os efeitos da antimatéria. Isso que é importante dizer. Continuando, mas quando matéria e antimatéria entram em contato, elas se aniquilam, desaparecendo em um flash de energia. Pois é, isso está aqui, ó, um flash de energia, outro flash de energia, flash de energia, flash de energia, flash de energia. Por quê? Porque eu estou falando de discreto, nós estamos falando de física quântica, de quantidades discretas. O Big Bang deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria. Então, por que há muito mais matéria do que antimatéria no universo? Por quê? Matematicamente, o menos 2 é maior do que o 2. O menos 2 é a antimatéria e o 2 é a matéria. O menos 2 é a contração do universo e o 2 é a expansão do universo. Então o universo está expandindo. Por que o universo precisa expandir? Porque o homem, a gente é mais fácil lidar com o frio, é mais barato o frio do que o calor. Economicamente, o frio ele é mais barato do que o calor. Você sabia? Então, por isso que o universo tem mais expansão, tem mais matéria do que a antimatéria, porque um é o inverso do outro. Mas esses efeitos, você percebe os efeitos da antimatéria no período, quando a meteorologia mede aí 5 anos, ele fala durante os 5 anos a temperatura do universo ficou estável. Mas esse ano foi o ano mais quente. Então esse ano mais quente é como você está olhando para a antimatéria, que é a deflação, que é a contração do universo. Mas elas estão trabalhando o tempo todo, matéria e antimatéria. Só que esse efeito da antimatéria ele acontece em um determinado ano. Então você mede 4, 5 anos o universo com a temperatura estável, em um determinado ano foi mais quente. Esse é o efeito da antimatéria. Esse ano que foi mais quente foi o efeito da antimatéria. Por quê? Porque o universo está expandindo o tempo todo. Ele tem expansão e tem contração o tempo todo. Só que sempre essa antimatéria, que esses números negativos são menores que os números inteiros positivos, você sente um efeito num determinado ano. Esse é o efeito da antimatéria. Igual a economia faz a mesma coisa. A mesma coisa, fica meses e meses a inflação aumentando, ou às vezes se mantendo constante, mas tem um determinado mês que tem uma pequena deflação. Justamente isso que o gráfico está mostrando. Então, tanto esse efeito existe em termos econômicos, quanto existe em termos da temperatura, enfim, da antimatéria. Correto. Então é isso. No CERN, os físicos produzem antimatéria para estudar em experimentos. Então, como eles fizeram toda aquela experiência, gastaram dinheiros enormes para fazer aquela experiência lá no CERN, eu estou fazendo aquela mesma experiência usando isso aqui, ó. Isso aqui e luz laser. É a mesma coisa. No CERN, os físicos produzem antimatéria para estudar em experimentos. O ponto de partida é o desacelerador de antiprótons. Então eles usam um desacelerador para estudar antimatéria. Eles faz o quê? Usam um desacelerador. Então é justamente isso, porque o universo está expandindo de forma desacelerada, daqui para cá. Então essa primeira velocidade é maior e depois ela vai diminuindo. Justamente isso. Então, com o efeito da gravidade. Então, esse efeito da antimatéria, que está no centro desse gráfico, então antimatéria e gravidade o tempo todo junto. Dentro desse gráfico da força gravitacional, que guarda as informações da antimatéria e da matéria, das flutuações quânticas, da energia de vácuo, do efeito Casimir, tudo aqui guardado nessa informação. Princípio da incerteza de Heisenberg que eu já falei. Só para você ver, que desacelera os antiprótons para que os físicos possam investigar suas propriedades. Sim, foi observada a interação da gravidade com a antimatéria, especificamente através do experimento colaborativo ALPHA no CERN, que demonstrou que átomos de antihidrogênio são afetados pela gravidade de forma compatível com a matéria comum.
O antihidrogênio cai na Terra em vez de subir. Olha aqui, o antihidrogênio cai na Terra em vez de subir. Só que o universo está expandindo o quê? De cima para baixo. Num processo de desaceleração. Que ele gera antimatéria lá no CERN, desacelerando. Tem esse movimento aqui. Então, na verdade, ele é de baixo para cima. Mas quando você olha objetivamente nesse gráfico, você vê que é de cima para baixo. Você vê que é de cima para baixo. Então está confirmando essa teoria. O que a gente pode dizer é que esse gráfico está confirmando esses efeitos da antimatéria que é medido lá no laboratório CERN na Suíça. Como previsto pelo princípio da equivalência de Einstein. O resultado é uma confirmação da relatividade geral e permite descartar a existência da gravidade repulsiva entre matéria e antimatéria. Só que você tem que entender o seguinte, o universo expande. Essa repulsão que eles estão chamando aqui, na verdade é a inflação, é a expansão. Só que em termos econômicos, repulsão é contração. Tá? Em termos econômicos, essa gravidade repulsiva é a contração da economia. Mas eles entendem a repulsão como a expansão da economia, expansão do universo, que na verdade é a inflação. Onde está toda a estabilidade econômica do preço. Então, o que você pode dizer disso? Vai chegar um momento que o universo vai crescer tanto, expandir tanto, que ele cai numa colinearidade inflacionária. Então, uma inflação de 10% é uma inflação, vamos supor, o universo expandido valendo 10, a mesma coisa do universo expandido valendo 100. Tá vendo uma colinearidade inflacionária? Ou seja, cai tudo no mesmo potencial. Então, o universo expandido valendo 10, a mesma coisa do universo expandido valendo 1000. E assim por diante. O resultado é uma confirmação da... Ok. O controle de campos magnéticos. Os cientistas conseguiram manobrar os campos magnéticos para permitir que os antiátomos se movessem para extremidades da garrafa onde estavam aprisionados. Então, veja, se você pegar esse gráfico, ele é uma garrafa. Esse gráfico é uma garrafa. Qual a concepção que nós temos de garrafa? Uma coisa desse tipo. Então, ele vai aprisionar esse átomo aonde? Quando é como você joga aqui, ó, o universo está desacelerando. Então você para ele aonde? Aqui. Ele desacelerou aqui, ele parou aqui, ó. Por isso que ele fala, o resultado é uma confirmação da relatividade geral e permite, ele fala o controle do campo magnético. Os cientistas conseguiram manobrar os campos magnéticos para permitir que os antiátomos se movessem para a extremidade da garrafa onde estavam aprisionados. Então é aqui, ó. Ele aprisiona aqui. Digamos que ele aprisionou o átomo quando o universo expandiu no seu máximo. Aqui. Mas, como eu estudei também aceleração de átomos e desaceleração de átomos lá na Unicamp, a gente forma um campo magnético desse tipo, tá vendo? Um campo magnético desse tipo. E você vê que o formato desse campo magnético é a mesma coisa do formato desse gráfico. Entendeu? Para eles aprisionar átomos. É o mesmo perfil do campo magnético. Entendeu? Igual esse gráfico. Perfeito. Só para você ver o poder do sinal. O poder do sinal. Por isso que a Bíblia fala os sinais. A Bíblia fala os sinais. É justamente o que a experiência mede em laboratório são sinais. Mas eu estou pegando concretamente, ó, como isso daqui é uma partícula mesmo. Isso daqui é uma partícula. Uma partícula. Aquilo no laboratório que você pega só o sinal, eu estou pegando a partícula, antipartícula, aqui ó, antimatéria. A matéria e a antimatéria é isso aqui. Observação do movimento. A serem libertados, os átomos de antihidrogênio eram observados a cair, indicando uma atração gravitacional em direção à Terra. Justamente isso que eu estou usando o quê? Eu estou mostrando para vocês que a antimatéria ela está presente no gráfico da força gravitacional, que é esse gráfico aqui, que guarda várias informações sobre a origem do universo, a expansão do universo, a contração do universo e seus efeitos físicos, quânticos, clássicos, enfim. O que é o CERN que eu estou citando aqui? O CERN é a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que fica na Suíça, França, Suíça. O que foi descoberto? Deixa eu ver aqui como é que está o tempo aqui. Terminando o tempo. O que foi descoberto? A gravidade atrativa. As medições confirmaram que a antimatéria é atraída pela gravidade, com o antihidrogênio a cair para baixo, eu já fiz essa explicação.
Por isso que a antimatéria ela está atrelada a esse gráfico da força gravitacional. Então tem que saber ler esse gráfico, saber ler com propriedade esse gráfico, porque ele guarda muitas informações. Por isso que eu vinha dizendo, cara, esse gráfico está guardando muitas informações sobre física. Olha aí, a origem do universo. Aceleração compatível. Só que o que a gente vê, na verdade, é um movimento de desaceleração. De baixo para cima é desaceleração do universo. De cima para baixo é como que você está voltando ao seu universo, ao seu estado original. Daqui para cá é movimento acelerado. Daqui para cá é desacelerado. Então o universo está expandindo de forma desacelerada, de baixo para cima. Certo? Confirmação da relatividade geral, ok? O que a relatividade geral falava? Sustenta que a antimatéria interage com a gravidade da mesma forma que a matéria, confirmando que ambas caem em direção à Terra sob a influência da gravidade. Então, nesse gráfico da força da gravidade, ele está provando a própria teoria da relatividade. Não é? Esse gráfico da força da gravidade, a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, está provando a própria teoria da relatividade geral. Então está explicado. Está explicado esse experimento do CERN, ele está encaixando perfeitamente aqui. Então, quando você pega, por exemplo, nas flutuações quânticas você tem alteração variáveis aleatórias. Então você vai ter que usar, lá na probabilidade, a variável aleatória discreta. Lançamento de dois dados. Então você vê como você percebe dois dados que têm as mesmas informações, só que um dado é mais denso do que o outro. É como que um dado é a matéria e outro dado é a antimatéria. E lá no Wikipédia você vai ver uma figura desse tipo aqui, ó, 1357. 1357. Onde está esse 1357? Aqui dentro, ó, da proporção de Galileu. 1357 é a proporção de Galileu aqui dentro. Porque nós estamos falando de quântica, então nós precisamos falar de variáveis aleatórias discretas, lançamento de dois dados, para explicar as flutuações quânticas que deu origem a tudo isso, conforme as teorias. Então a teoria econômica quântica está confirmando a inflação cósmica, ela prova com propriedade a teoria da inflação cósmica.